agradeço muito a presença de todos vocês. Eu sei assim que não é fácil, né? Cada um tem um local de trabalho, a gente sabe assim, com muito esforço. É muito difícil a gente conseguir conciliar um horário, né, que seja possível para todos. Então eu agradeço assim muito e vou procurar apresentar. Agora a gente está iniciando 9h30 passadinho. Assim, no máximo em 1 hora, e depois a gente vai abrir para as perguntas e dúvidas. O que vai ser apresentado hoje? O processo de implementação do programa Semana de Paz na Vila Liberdade, que depende assim, de um acordo com a direção das escolas, com o CEMEI, a Escola Municipal e Estadual, e um acordo com as parcerias para saber se a gente vai abrir a partir do 2º semestre ou para 2014. Né? Porque isso, gente, é importante. Antes de eu começar a apresentar, precisa ser um desejo de todos. Não adianta sem uma pessoa desejar, sem que os demais se envolvam e se comprometam com esse trabalho. Esse trabalho é 100% voluntário, é resultado de uma pesquisa de doutorado, que daqui a pouco eu vou explicar. Eu não abri uma associação, então não é ONG, não é o CIP, né? Não é assim nada ligado com questões assim, talvez jurídicas, nesse sentido de organização, até porque faz muito pouco tempo, né, que a gente iniciou, foi em fevereiro de 2011. Então a gente ainda está assim também no processo de implementação de todo esse trabalho, de difusão aqui no Brasil, das questões de educação familiar, que a gente tem muito pouco material nessa área. Quando a gente pensa em educação, imediatamente as pessoas têm ideia de escola, e a gente trabalha com a educação, primeiro no sentido amplo, né, que em todos os momentos da nossa vida a gente está se autoeducando e compartilhando da educação com os demais. E o nosso foco principal, que foi o tema, inclusive, da minha pesquisa de doutorado, é a questão da educação familiar. Então, bem rapidamente, assim, eu trouxe alguns dados para vocês sobre a questão dos direitos à educação. Vejam lá, 1948. Isso não é uma ideia atual. Veja quantos anos que vem se falando que toda pessoa tem direito à educação. Eles não estão falando as pessoas da classe A, B ou C ou D, assim por diante, ou as pessoas que têm comprometimento ou não. A norma diz que toda pessoa tem direito à educação. Em 1990, no conselho, né, no trabalho que foi feito pela Unesco, a Declaração Mundial, ela voltou a reforçar a ideia da educação para todos. O que isso quer dizer, assim, se a gente fosse traduzir a questão assim, da exigência que é feita para todos os países em nível internacional? Vamos pegar os dados assim, específicos aqui do Brasil. Segundo o IBGE, 97% das crianças em idade escolar estão matriculadas na escola. Isso é um avanço enorme para o nosso país. Se a gente pegar a década de 60 e 70, a gente não tinha nem 50% das crianças matriculadas. Então os desafios já começam, né? Quais são os principais desafios? A permanência da criança. 97% em idade escolar são matriculadas e menos da metade, em torno de 43% que vão concluir a escola obrigatória. Então, gente, o foco do trabalho da Semana de Paz é trabalhar com os pais principalmente nesse desafio. Porque se 97 entram, 97 tem que sair. Por que estão saindo menos da metade das crianças matriculadas? Está acontecendo alguma coisa nesse processo. E aí que vem o segundo desafio, que é a questão da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que envolve diretamente a família. Então, o que acontece? Na época que eu fiz o mestrado em educação pela PUC, a linha que eu trabalhei no mestrado foi na área de formação de professores. Esse que é o foco principal dos estudos de mestrado e doutorado em educação no Brasil. Então, a formação continuada de professores,
ela é extremamente importante, mas ela não responde 100% dos problemas. Porque a criança ela não fica 24 horas por dia na escola. Ela vem um período do dia para a escola e outro período aonde fica essa criança, pensando nas crianças dos meios de periferia de forma especial, assim, que é o foco maior do nosso trabalho. Então, assim, também, bem rapidamente, só para a gente, já vou colocar o slide completo aqui, nós temos ainda 10% da população em situação de analfabetismo absoluto, que são as pessoas que têm, inclusive, dificuldade para desenhar o próprio nome, 21% em situação de analfabetismo funcional. Daí a gente fica pensando, né, quando vê a porcentagem, o que será que isso representa? Representa 57 milhões de pessoas que se encontram nessa marginalidade que a gente chama de inserção social. São pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho de forma adequada porque são privadas do seu direito básico, que são relacionados à educação. O que a Unesco e a ONU eles falam sobre a questão, o que a gente pode compreender por necessidades básicas de aprendizagem? Quais são as ideias ligadas a esse termo? Então, veja, vem uma declaração da Unesco, satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. É um item do relatório assim, de estudo. Daí diz que cada pessoa, criança, jovem, adulto, deve ter a oportunidade de satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem, ligadas à questão da aprendizagem na área da leitura, expressão oral, cálculo, conhecimentos em geral. E daí olha o que diz o documento, necessários para que os seres humanos possam sobreviver. Então, quem trabalha com as periferias, né, principalmente são essas crianças que são públicas, das escolas públicas, tanto CMEI como municipal e estadual, sabem que essa margem de excluídos, enquanto não tiverem acesso à escolaridade, vão continuar excluídos. Porque daí a pessoa quer trabalhar, vamos imaginar, numa empresa, como recepcionista, estoquista, qualquer trabalho técnico exige que a pessoa consiga ler e escrever, que ela tenha uma postura, que ela consiga se apresentar. As famílias que a gente trabalha são famílias que não têm documentação, não registram as crianças. A criança tem um nome, daqui a um mês a gente conversa com os pais, ai não, a gente não gostou, a gente já trocou o nome da criança, mas trocaram como se a criança está registrada com aquele nome. Não, professora, ela não foi registrada. Então, assim, são dados da realidade para quem trabalha com periferia que não fazem parte da nossa realidade. Então, isso é um dos desafios. A gente tem que estudar essa realidade, ouvir o que essas pessoas têm a nos dizer, para saber como intervir, procurando transformar essa realidade, que daí volta para o ponto da permanência da criança na escola. Então, como fazer um pai compreender que 12 anos não é a idade para a criança trabalhar, mas a criança precisa estar estudando se eles estão passando necessidade em casa, e o menino de 12 anos vai ajudar a mãe, que é ambulante em algum lugar, ou que é catadora de papel. Eles não conseguem ainda compreender que a criança é por lei. Gente, é um absurdo, não é? É a lei que é obrigatória a escola. Mas essas crianças estão em algum lugar, mas não permanecem até o final da escola obrigatória. Então é isso assim que a gente tem que dar uma ênfase maior com os pais que têm essa dificuldade. E aí, assim como trabalhar com eles também é um desafio, né? E daqui a pouco eu vou apresentar algumas estratégias. A questão da qualidade, que é o segundo desafio, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Bom, em primeiro lugar, a questão das parcerias, né, tanto com o governo federal, estadual, municipal, o Conselho de Assistência Social, que está aqui representado pelo André, que é tão importante. Não dá para a gente trabalhar a educação sem passar pela questão da assistência social, pela questão da saúde e pela questão da educação propriamente dita voltada para o âmbito escolar. A gente, a escola não consegue se desenvolver enquanto ilha, porque os problemas chegam juntos com a criança para o espaço escolar.
Então, quando a gente escuta aquele discurso assim, a escola está fazendo o papel da família, a escola está fazendo o papel além do que deveria fazer. Por quê? Porque a gente ainda tem tudo muito separado, né? Esquartejou assim, educação de um lado, a saúde do outro, social do outro. Isso tudo faz parte do mesmo núcleo familiar. Porque a criança que é o nosso aluno, muitas vezes tem um pai que é tratado pela questão da assistência social e uma mãe que está sendo atendida pela rede de saúde, com tantos problemas. Então veja a importância da gente trabalhar de forma integrada. A questão da valorização dos professores, que é muito importante, claro, pensando na questão da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. A questão da Bolsa Família, para as famílias, né, que se encontram numa situação ainda de marginalidade. O PET, que é o Programa, né, de Erradicação do Trabalho Infantil, é um programa, gente, federal, com uma verba enorme para o contraturno, para as famílias que se encontram nessa margem, assim, com maior precariedade social. Oi, tudo bem? Bom dia.